Esse é o Sou Bela, um podcast sobre o universo feminino. Aqui vamos discutir ciência, saúde, sexo, espiritualidade e como achar paz e felicidade na loucura da vida diária da mulher madura. Tudo de forma prática e objetiva, baseada nas novidades científicas e anos de experiência trabalhando com e sendo mulher. Bem-vinda ao Sou Bela. Hoje eu vou falar sobre o que fazer quando seus exames de sangue disserem que você está normal, mas você intuitivamente sente que algo não está bem, ou pior, está despedaçada. Infelizmente, isso é muito comum e eu quero que você entenda o que está acontecendo para poder agir. Eu quero que você possa conversar com seus médicos com firmeza e capacidade de compreender o que está sendo dito e também entender o que é sua responsabilidade. Se você não está se sentindo bem, não vai ser um pedaço de papel que diz que está tudo normal que vai mudar isso. Você nunca deve ignorar os sinais do seu corpo. Eu parto do princípio que você sabe quando não está bem melhor do que ninguém. E apesar da nossa sociedade tentar nos doutrinar a entregar nossa saúde a uma autoridade maior e ignorar a nossa intuição, eu acredito que a nossa saúde é nossa responsabilidade, sim. Também sei que nem todo mundo quer isso. Seria realmente maravilhoso que alguém além de nós pudesse nos curar. Mas não é assim que funciona. Você tem que pegar as rédeas da sua vida e da sua saúde. Calar a boca de um sintoma com remédios não é curar. É preciso mergulhar mais fundo nas causas, mas para isso é possível também aprender a identificar problemas. Eu acho realmente importante entender o que é que a gente está buscando, qual é o nosso objetivo. Ninguém vai viver para sempre. Longevidade não é isso. O processo de envelhecimento vai acontecer, é inevitável, mas a degradação física não é necessária. E esse é o foco do meu trabalho, para que a gente possa aprender a lidar com a nossa finitude, com graça e elegância até o último suspiro. Mas para isso, temos que fazer a nossa parte. E essa é a parte que não nos ensinaram direito. E pode ser bem mais simples também. Coisas como você se alimenta, se move, o que você pensa, como você interage com seu meio, tem muito mais poder do que nos levaram a acreditar. A humanidade está vivendo uma época sem precedência. A gente nunca teve tanto acesso à informação. É claro que toda essa tecnologia, todo esse excesso de informação pode ter seu lado ruim, mas também pode ser maravilhoso se você souber como usar isso a seu favor. Hoje, a gente tem várias dessas coisas que a gente pode usar, relógio, anel, que pode medir o nosso sono, nossa frequência cardíaca, a gente pode fazer exame de sangue sem a ajuda de ninguém e apesar de muito nos disserem para não perguntar nada ao Dr. Google, hoje a gente tem acesso que jamais tivemos a informações privilegiadas que antes ficavam concentradas nas mãos de autoridades. Eu não quero entrar no mérito de censura, de manipulação de informação, do que é verdade, porque aí o buraco é bem mais embaixo. Mas o meu ponto é que hoje a gente tem muito mais recurso para poder viver uma vida saudável do que jamais tivemos na história da humanidade. Hoje a gente tem muito mais poder pessoal sem depender de ninguém para nos ajudar. Ou a gente pode escolher a quem escutar. Ou seja, aprenda a discernir a verdade e use isso a seu favor. Eu vejo todas as doenças como um desequilíbrio celular. Muito antes de qualquer manifestação física de doença, algo na mitocôndria celular está causando disfunção e os sintomas são a reação de cada sistema a esse desequilíbrio.
Ou seja, é preciso olhar o todo e como o corpo físico está conversando lá dentro das células, além de olhar também o campo energético e a sua influência no corpo físico, no mundo da matéria. Mas, para não ficar muito etérea hoje e objetivar, eu vou responder a pergunta que não quer calar. Meu médico disse que meus exames estão ótimos, mas eu não estou me sentindo normal. Então, bora aprender a entender o que isso quer dizer. Antes de eu prosseguir, eu quero dizer que esse podcast, de jeito nenhum, é uma crítica a médicos. Eu realmente não quero ser mal compreendida, nem que usem as minhas palavras fora de contexto. Eu amo os meus médicos, eu tenho todo o respeito por eles, por os profissionais que cursaram medicina. Eu sou neta de médico, prima de médico, meus melhores amigos são médicos, são farmacêuticos e eu convivo no universo acadêmico. Mas sim, eu vou fazer algumas críticas ao sistema médico atual. Eu discordo de alguns pontos de vista de como a instituição, como um todo, às vezes opera. Mas eu não sou do time de teorias de conspiração, de que nunca devemos tomar remédio ou fazer cirurgias e tal. Eu só acho que médico e paciente devem formar uma parceria de respeito e confiança mútuo. Dito isso, seguiremos sobre o que fazer quando seu médico disse que seus exames estão ótimos, mas você está se sentindo despedaçada. Eu vou começar falando sobre os exames de sangue e hormônios sexuais, porque eu recebo muito essa pergunta. Como é que eu devo saber se eu devo fazer terapia hormonal ou não? Será que existe um exame de sangue para dizer que eu estou na perimenopausa? Existe como prever quando eu vou entrar na menopausa? Existem várias coisas para serem elaboradas aqui. Uma é que, em se tratando de reposição hormonal, menopausa, perimenopausa, a apresentação clínica ainda é o mais importante. O exame de sangue é uma fotografia de 1 segundo no tempo. Os nossos hormônios variam muito durante o dia, durante as semanas, durante o mês. Então, você pode tirar o seu sangue de manhã e o seu estradiol vai estar lá em cima, à noite ele vai estar lá embaixo e amanhã outra história. O que isso quer dizer sobre você? E isso num funcionamento natural. Na perimenopausa, isso fica ainda mais confuso, porque um mês você ovula, no outro não, e tudo isso vai influenciar os marcadores. Claro que é bom saber. Eu gosto de ver, de acompanhar, mas não é isso que vai determinar nem a dose do hormônio que você vai precisar, nem a intensidade dos seus sintomas. Por isso, em se tratando de hormônios da menopausa, medir exames é legal para ver tendência, avaliar antes e depois de terapia, mas o resultado não condiz com a sua apresentação clínica necessariamente. Olhar um exame de sangue não vai me dizer se você está bem ou se você precisa de uma reposição com 50 mg, 75 mg ou 100 mg. Tem muita variabilidade de sintoma. Uma mulher com estradiol X pode estar se sentindo ótima e outra com 2X se sentindo péssima ou completamente diferente. Em se tratando de testosterona, eu acho super importante monitorar se você for fazer tratamento para a gente ter certeza de não estar suplementando em excesso. Assim como os outros, mas de um modo geral, para responder a pergunta, tem como eu determinar se eu estou na perimenopausa somente com exame de sangue? Não. Como eu vou determinar se eu preciso ou não reposição hormonal? Olhando seu exame de sangue, olhando todos os seus sintomas, olhando todo o contexto. Por isso é que a gente fala que perimenopausa é uma diagnose clínica. O que é diferente da menopausa, que é o aniversário de 1 ano sem menstruar. Dito tudo isso, existem alguns marcadores que podem sim indicar aonde você se encontra no espectro da perimenopausa, apesar de sozinhos não nos contarem a história toda e precisam ser interpretados dentro de um contexto e também observados
ao longo do tempo. Qual foi a tendência? O seu FSH vem aumentando de vez em quando? Ou você teve um alto e depois ele ficou totalmente normal? Essas coisas são importantes. Então, esses marcadores que poderiam nos dar uma ideia seriam FSH, que é folículo estimulador de hormônio, LH, que é o hormônio luteinizante, e até o AMH, que é o hormônio antimuleriano, que nos fala sobre reserva ovariana. Agora, sobre os seus exames estarem normais no geral, não somente hormônios sexuais, seja tireoide e o resto. O que isso quer dizer exatamente? Se você está péssima, não interessa o que o seu exame de sangue está falando, é preciso investigar. Mas o problema especificamente de os exames estarem normais depende de quem está interpretando e com que perspectiva. Então, por que tem tanta confusão e divergência entre tá normal e não tá normal? Primeiro, porque depende do intervalo usado e de algumas definições. O mundo médico clássico define saúde como ausência de doença. Será isso um pensamento correto? E acho também que o mundo médico atual ficou um pouco reducionista e extremamente especializado, o que muitas vezes os impede de olhar o todo e o ser humano. Aí a pessoa vai no cardiologista, no gastro, no endócrino, no ginecologista e sai com um remédio para pressão, outro para diabetes, outro para tireoide, outra para reposição hormonal e ninguém dá um zoom out para ver os padrões dessa pessoa, o que os sistemas estão falando, como é que são os padrões de comportamento, de pensamento, o estilo de vida, a alimentação e como é que cada uma dessas medicações vai afetar a outra, porque muitas vezes você começa a tomar um remédio que tem efeitos colaterais, aí você vai tomar um remédio para contrapor o efeito colateral do outro remédio e assim envelhece num estado mais de doença do que de saúde. O mundo holístico gosta de ver sistemas e suas relações, e o mundo funcional busca a saúde ótima, ou um bom funcionamento de uma pessoa saudável e, a partir daí, desenvolveu suas próprias taxas de referência. Ou seja, o intervalo de referência ideal, ou o que a gente considera normal ou não, vai variar de quem estiver analisando. E é isso que explica as pessoas que estão com sintomas crônicos, mas são frequentemente informadas de que seus exames estão normais. O que quer dizer normal? O normal, num intervalo de referência convencional, aquele que vem no seu exame de sangue, significa que os seus resultados estão dentro de uma média de uma população e dentro de um intervalo onde não existe uma doença diagnosticável ainda. Lembrando que esse pensamento define saúde como ausência de doença e não como saúde plena. Isso, por si só, já pode ser um problema, porque o que é considerado normal é simplesmente você não estar doente e não necessariamente você está saudável. Na maioria dos casos, os intervalos dos laboratórios de referência são estabelecidos através de um cálculo matemático que pega a média dos resultados de uma população que fez esses exames e estabelece desvios padrões. Só para começar a pensar, se a gente pega a média de população e a gente pensa quem são as pessoas que estão indo fazer exame de sangue, as pessoas que estão se sentindo super bem ou aquelas que já não estão se sentindo tão bem. Ou seja, a gente já começa com uma população menos saudável também. Ou seja, se uma população inteira está doente, como por exemplo, hoje em dia a maioria das pessoas tem doenças metabólicas. O que qualifica hoje pré-diabetes é diferente do que se qualificaria há 50 anos atrás. Por quê? Porque a maior parte das pessoas hoje tem glicemia mais alta do que tínhamos. Hoje é comum ter glicose circulando, insulina mais alta, os números médios de triglicerídeos considerados normais estão bem acima do que uma pessoa saudável deveria. Só porque é comum não quer dizer normal e, pior ainda, não quer dizer saudável. Então, problema inicial número 1.
a maior parte de uma população a partir da qual a gente está baseando uma média de normalidade já não está assim tão saudável. O intervalo funcional seria o intervalo onde pessoas saudáveis estariam. Então, pega-se uma população de uma certa idade, de um certo sexo e observa essas pessoas super saudáveis nessa idade, qual é o resultado do exame de sangue delas. E essa é o que a gente considera uma faixa, um intervalo mais restrito, mas que demonstra melhor uma pessoa com função saudável, com saúde plena ou ideal, o que é diferente do intervalo onde identifica somente doença. Normalmente, a medicina convencional espera você estar fora da taxa de referência para poder intervir, porque normalmente a intervenção é medicamentosa ou cirúrgica, ou seja, espera-se que a doença se instale para te dar um diagnóstico e aí então fazer algo a respeito. Não seria mais inteligente observar tendências ou a direção que os marcadores estão indo e intervir antes da doença se estabelecer? Você não necessariamente está doente ainda, mas você está vendo, por exemplo, que o seu TSH, que é o marcador do hormônio da tireoide, da função tiroidiana, está subindo. Ele ainda está normal, mas se eu tiro 3 exames de sangue e eu estou vendo que ele está indo na direção de uma disfunção, eu não vou esperar a pessoa ficar doente para tentar fazer algo a respeito. Mas não é assim que o mundo médico opera normalmente. Ele sim espera você sair da taxa de referência para poder te dizer que você está com uma doença e aí te dá um remédio que vai calar a boca do sintoma. Então, por isso que às vezes você está normal, ou seja, o seu exame caiu dentro daquela faixa de referência onde não está doente ainda, mas você já está numa progressão para uma doença. Eu fico boba quando os meus pacientes chegam para mim dizendo que o médico falou que eles estão com quase pré-diabetes. E nenhum plano foi traçado, além de você tem que comer melhor e um abraço, tipo, volta quando tiver diabética e aí eu te dou um remédio. Enquanto, muito antes, quando a gente já começa a ver primeiros sinais de que a insulina está subindo, de que você está desenvolvendo uma resistência à insulina, que acontece muito antes de você estar pré-diabética ou de ter diabética, para intervir. E a gente faz essas intervenções antes, com dieta, com estilo de vida, e muda a trajetória ao invés de esperar a doença se instalar, onde aí realmente talvez a única solução seja remédio. Uma vesícula não fica ruim do dia para a noite, mas a maioria das pessoas só sabe que tem problema na vesícula quando tem que fazer uma cirurgia de emergência. Aí é tarde demais, você vai remover um órgão vital, mas pode ter certeza que o seu corpo já te deu sinais muito antes. Só que ninguém estava medindo isso de forma adequada. Por isso, normal para mim não quer dizer muito ou não quer dizer nada. Eu quero ver o número, eu quero ver a tendência, eu quero ver a direção ao longo do tempo. Eu quero ver outros marcadores juntos para poder identificar padrão. E é por isso que muitas vezes a gente tem esse resultado de que seu exame está normal, mas você não está se sentindo normal, porque interpretação de um exame é diferente de ler um relatório do laboratório, procurando altos e baixos assinalados. Isso não requer nenhuma habilidade. Você pode fazer isso. O pulo do gato é em interpretar o resultado desse exame, olhando nuance. Isso requer habilidade e conhecimento. E perspectiva de que nós não estamos somente buscando doença, que a gente está buscando disfunção e que o nosso objetivo é saúde. Então, como é que eu gosto de pensar em resultados de exame de sangue? Então, quando eu recebo um exame de sangue, qual é a primeira coisa que eu penso? A gente tem que olhar tanto o marcador, o que aquele número está dizendo e o que a pessoa está falando ou a apresentação clínica dela. Então, quando eu estou analisando um exame de sangue, eu meio que divido o contexto ou esse resultado em 4 partes.
Será que o valor laboratorial é normal e apropriado? O que isso quer dizer? Os seus valores estão normais e você está se sentindo bem. Ou seja, esse valor provavelmente está realmente normal e é apropriado para a sua apresentação clínica. Esse é o mundo ideal. O número está bom e reflete você que está se sentindo ótima. Mas às vezes o resultado está anormal ou fora da referência, mas é apropriado. Isso também seria bom e esperado, ou seja, você não está se sentindo bem e o seu exame reflete isso. Então é provavelmente apropriado, dada a situação atual e, claro, cuidados se fazem necessários. Ou seja, o exame está fora do esperado, então ele não está normal, como, por exemplo, a progesterona baixa numa mulher de 50 anos, células imunes alteradas se você acabou de ficar doente. Essas são respostas adequadas, mesmo que o número não esteja normal. Até aqui tá fácil, né? O problema começa quando o resultado está normal, porém inadequado para o que a pessoa está sentindo. E isso é o que eu mais vejo. Se os seus resultados estão dentro das faixas consideradas normais, mas você não está se sentindo bem, a gente precisa considerar que eles podem ser inadequados para como você se sente, apesar de normais. Isso é muito comum, dado que você pode estar indo na direção de uma doença, mas os resultados ainda não são ruins o suficiente para uma diagnose. Eu tô rindo, mas não é nada engraçado. A maneira com a qual você se sente não deve ser ignorada porque os seus exames estão normais. Estou fazendo isso entre aspas. Eu vejo isso demais com vários marcadores, mas muito com tireoide, por exemplo, o que foi que aconteceu comigo. Até que um dia me deram um diagnóstico de câncer. Fiquei puta mesmo. Tipo, eu estava reclamando de sintomas há pelo menos uns 5 anos, mas meus exames estavam normais. Até que de um dia para o outro, bum, você tem câncer. Muitas vezes, outros marcadores que poderiam ter indicado disfunções não são pedidos. Sim, existem casos que as coisas acontecem do dia para a noite, de repente, mas são raros. Normalmente, o nosso corpo já começa a mandar sinais muito antes. No meu caso foi, eu não menstruava e eu reclamava disso, só que a resposta era sempre, você é magra demais, você faz exercício demais, você é neurótica demais, e assim foram empurrando o meu caso com a barriga. E por último, o valor pode estar anormal, ou seja, dentro da faixa da doença, mas inadequado. O que seria isso? Você se sentindo super bem, mas o seu exame de sangue dizendo que tem algo errado ou que tem alguma doença. A primeira coisa que me vem em mente quando eu vejo um quadro desse seria eu quero ver novos exames, porque sim, erros acontecem. Mas de qualquer forma, aqui é sempre preciso investigação. Eu não sou médica e eu avalio exames pela lente holística dentro dos sistemas do corpo e através da lente da nutrição e estilo de vida. Portanto, eu não sou qualificada para identificar doenças específicas, mas eu identifico padrões e eu olho sistemas que talvez precisem de atenção. Então, eu vou dar um exemplo aqui que eu nunca vou esquecer de um caso que aconteceu logo no início da minha carreira. Eu tive um paciente que, claro, me marcou. O cara estava ótimo, ele só queria emagrecer. Reclamou que eu pedi exame de sangue demais, ele só queria uma dieta e um programa de exercícios. Só que quando eu olhei o exame de sangue, eu nunca tinha visto um padrão das enzimas de fígado como eu vi daquele cara, os marcadores de inflamação altíssimos e ele insistindo que ele estava ótimo. Sem entrar em detalhes, eu escrevi uma carta e pedi para ele ir para um clínico geral para refazer os exames, porque eu mesma achei que os exames estavam errados. O que acontece. Então, antes de panicar com resultados loucos, eu acho que sempre vale a pena fazer ou refazer o exame. Mas voltando a esse paciente em questão, ele estava com câncer de pâncreas e não sabia. Ou seja, qualquer discrepância entre o que você sente e o resultado do exame, seja normal ou anormal,
deve ser investigado. Seja você tá ótima e seus exames horríveis, como foi nesse caso, como você tá na merda e o seu médico insistindo que seus exames estão normais e que talvez você tenha que fazer terapia. Tudo bem, talvez você tenha mesmo que fazer terapia e vai ajudar, mas eu não acho que os problemas físicos estão sempre só na nossa cabeça. Eu acho que somos um misto emocional, intelectual, mental, energético e físico. E quais são outros fatores que também devem ser considerados na interpretação do seu exame de sangue? 1. Quais medicamentos e ou suplementos que você tomou durante o teste ou logo antes do teste? Biotina, por exemplo, influi pra caramba no resultado dos exames da tireoide e de hormônios sexuais. Eu sempre gosto de medir tireoide ou, aliás, qualquer exame de sangue, faz em jejum e, especificamente de tireoide, faz sem tomar a dose do seu remédio por dia, se você estiver tomando remédio, para que a gente sempre possa comparar maçã com maçã. Em se tratando de suplementos, eu sugiro você parar com tudo, pelo menos 5 dias antes de retirar o sangue. Sim, biotina, por exemplo, é famoso por alterar, mas a gente não sabe sobre os outros. E não é porque a gente não sabe que não vão fazer efeito. Tipo, para óleo de peixe, para vitamina C, antioxidante, para tudo. 5 dias você vai ficar bem e aí tira o seu exame de sangue para a gente ver o real estado do corpo e sempre poder medir o corpo nas mesmas condições. Então, outras coisas para serem levadas em consideração, principalmente quando a gente está olhando glicose, colesterol, o que você comeu, bebeu naquela semana antes de você fazer o teste. Tipo, eu tenho paciente que encheu a lata um dia antes. Aí a gente não sabe se o resultado daquele exame foi porque foi diretamente influenciado pelas indulgências passageiras ou se esse é o estado real do corpo da pessoa. E por último, é importante saber, antes de dizer que os resultados estão normais, quais foram os marcadores pedidos. Porque o que é medido é gerenciado. Você não sabe o que você não sabe. Então, muitas vezes não foram solicitados marcadores importantes. A gente fica naquele basiquinho, aqueles exames que demoram muito para serem alterados e que quando são alterados já querem dizer doença, tipo glicose em jejum. Quando sai da referência, a doença já está instalada. Marcadores de inflamações podem nos dar muitas pistas sobre o comportamento geral do corpo, de que algo pode não estar funcionando como deveria. Cinética de ferro completa é importante para entender o todo. Você não quer somente saber só o ferro ou só a ferritina. E é preciso também entender que o resultado do teste não é o problema. Ele é um sinal de uma disfunção. O que a gente está atrás é de saúde e não de números no papel. Por isso, muitas vezes, somente medicar para tentar fazer os números no papel ficarem bons não vai fazer você melhorar se o que causou a disfunção não foi resolvido. Isso a gente vê pra caramba com diversas medicações. A pessoa já tá tomando remédio de tireoide, abaixou o TSH no exame de sangue, só que a pessoa ainda não resolveu o hipotireoidismo dela, porque o problema dela, na verdade, não era falta de remédio, era outra coisa. É a mesma coisa que, sim, eu não acho errado tomar estatina na hora certa, não. Mas você só tomar estatina para baixar o resultado no exame de sangue sem fazer mais nada no seu estilo de vida, não vai resolver o seu problema por muito tempo. Bom, esse foi um podcast meio reclamatório, mas eu recebo muito essas perguntas, dessas reclamações de meus exames estão normais, eu não estou me sentindo bem, e que número que eu tenho que ver no meu exame de sangue para usar a reposição de hormônio tal. Agora você já está entendendo que o buraco é um pouquinho mais embaixo. E antes de mais nada, eu amo os meus médicos e acho que você deva amar os seus também. Se você está tendo muita divergência entre você e a pessoa que está te ajudando, muda. É preciso estabelecer uma relação de confiança, o que não quer dizer receber tudo passivamente, mas alguém que te escute e que você possa tirar dúvidas, argumentar, pensar junto. É preciso confiar nos profissionais que estão nos ajudando. Então isso aqui de jeito nenhum sou eu batendo em médico. Eu acho que ninguém escolheu essa profissão,
para sacanear os outros, muito pelo contrário. É uma dedicação, é uma vida de estudo. Então, respeito é necessário. Algumas críticas que eu faço são muito mais ao sistema médico como todo do que ao ser humano que está encarnado e te ajudando. Então, compaixão, paciência e lembrando que a sua saúde é sua responsabilidade e ninguém jamais terá o mesmo interesse no seu bem-estar do que você mesma. Por hora, eu fico por aqui. Esse mês eu estou respondendo dúvidas no podcast. Então, se você tiver algo que você queira que eu elabore, me manda via Instagram e eu vou respondendo no ar. Até semana que vem.